Graça e paz, queridos irmãos, estamos partindo para o segundo e último vídeo, né? Aonde Jesus trabalha, então, a autoestima de Pedro. Então, Pedro é interrogado por 3 vezes, né? Falamos, então, da primeira interrogação que Jesus fez a Pedro, se realmente Pedro o amava, né? Se o amava com um amor genuíno, né? Com amor de amigo, com amor de irmão, com amor de companheiro, né? Com amor de filho. Né? E Pedro diz que sim. E Jesus então manda ele apacentar os cordeiros, né? Os cordeiros de Jesus. O primeiro ponto importante que Jesus coloca é que ele apacentasse os cordeiros. Cordeiro aqui é uma referência, né, que Jesus faz para Pedro, de filhote de ovelha, porque cordeiro é filhote de ovelha, né, mostrando que o filhote ainda ele é dependente do leite da mãe, ele ainda não desmamou, né, que ele ainda também não está ainda preparado para o caminho da obediência do Evangelho, né? É preciso ser tratado, é preciso ser acompanhado, é preciso ser alimentado para que ele cresça na fé, né? Para que ele ganhe musculatura espiritual, né? É uma referência à orientação que Pedro teria que dar às suas ovelhas, aos seus novos convertidos, né? Aos novos na fé, o cuidado que Pedro tem que ter, assim como o pastor e responsável pelas ovelhas do Senhor, né? E ele, como mestre, estava ensinando para Pedro, né? Para que ele pudesse habilitar, né? E ser capaz de preparar para que esses cordeiros pudessem chegar no ponto de receber o alimento sólido, né? Habilitando para adquirir então esses alimentos sólidos, que é o Evangelho da paz, o Evangelho verdadeiro. E o segundo questionamento que Jesus faz, que pergunta a Pedro se realmente ele amava, né? E Pedro diz que sim, que o amor dele era genuíno, um amor agapasme, que é um amor genuíno, um amor verdadeiro, né? E então Jesus manda que ele apacenta as ovelhas, né? Aqui Jesus chama a atenção, na verdade, de Pedro para que pastoreie as suas ovelhas, já não só trata, né, de dar alimento, mas também de cuidar, de guardar, né, de tomar conta do rebanho, de vigiar, de reger, de governar, né? Pedro foi quem instado por Jesus, né, para a dar suas ovelhas, que é as ovelhas do Senhor, a atenção devida que é precisa, assim como ele estava cuidando, assim como Jesus estava cuidando até aquele momento, né? Jesus então aqui está dando a Pedro um ministério, sabe? É uma passagem muito bonita, né? E agora, nesse segundo vídeo, iremos para a terceira pergunta, né, de Jesus e para o encerramento. Amém? Então, pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, né? Porque ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Tu sabe que eu te amo, né? Foi o que Pedro respondeu. Jesus lhes disse, então, apacenta as minhas ovelhas, né? 3 vezes, o primeiro foi cordeiro, o segundo ovelha e o terceiro ovelha, né? Cada um tem um significado importante. Jesus aqui pela terceira vez, né, que pergunta a Pedro se tu me amas, aqui desta vez, na verdade, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama, né? Se o ama como a um irmão, né? Um amor filial, isto é, se Pedro o aceitava com carinho, né? Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes de tudo, né? Tu sabes que eu te amo. Aqui Pedro, ao responder dizendo que o amava como a um companheiro, um amigo, um irmão, né? Com amor filial, ou seja, amor de filho.
Jesus, então, outra vez disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, né? Aqui Jesus está pedindo a Pedro para apacentar bosco, né? Bosco, eu já falei que é nutrir, né? Que é pastorear, né? As minhas ovelhas. Jesus está mais uma vez trazendo para a responsabilidade de Pedro o alimento, o cuidado, né? A orientação das ovelhas de seu rebanho aos cuidados de Pedro, né? O verdadeiro pastor é aquele que cuida, que alimenta, que leva para pastar bom alimento, né? Que fortalece, que cria músculo para que as ovelhas possam sobreviver, para que elas possam crescer na fé. Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui que eu acho assim, que é muito importante, que é ligada à sobrevivência, na verdade, da ovelha. Ela depende muito do cuidado do pastor, ela depende de quem está cuidando dela, né? Porque ela é muito dependente, irmãos. A ovelhinha mesmo, animalzinho ovelhinha, ela é muito dependente, a sua visão é limitada, né? A percepção de perigo dela é zero, ela não percebe o perigo. Por isso é preciso desse cuidado. Por isso Jesus está ensinando para Pedro do cuidado que ele tem que ter com as ovelhinhas, com os cordeiros, com as ovelhas, que na verdade nós somos as ovelhas, nós somos os cordeiros. É preciso ter esse cuidado, porque não tem senso de direção, né? Se desgarra facilmente das outras. Então, este é o perigo de não se cuidar das ovelhas, né? As ovelhas que ouvem a palavra do pastor está, portanto, unido, né? Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito de Deus Pai e de Deus Filho, né? A ovelha que ouve a voz do pastor, ela se liga nele, né? Por isso a importância em que Jesus está trazendo, né, para Pedro, de que ele tivesse cuidado, rigoroso cuidado com as ovelhinhas, isto é, com nós seres humanos, né? Nós, para sobrevivermos, precisamos e somos dependentes do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Muito bem. É preciso sim ter cuidado com as ovelhas do Senhor. Por isso o mestre pede a Pedro que tenha o máximo de cuidado, que se doe, que se entregue, para que haja um crescimento verdadeiro no Evangelho e na palavra. O versículo 18: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirás e te levará para onde não queres. Não é? Este é o acontecimento da vida. A velhice chega, né? 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes a Pedro: segue-me. Então é um ensinamento fantástico de Jesus a Pedro, e este ensinamento ele passa para todos nós hoje, né? Precisamos também ensinar ao próximo, ensinar ao outro a palavra de Deus e ensinar a verdade, não mentira, não distorcendo a palavra, mas ensinando a palavra verdadeira. Temos que ter cuidado com os novos na fé, com aqueles que começaram a caminhar. Temos que ter este cuidado. Amém? Porque o mestre dos mestres ensina para nós, assim como ele está ensinando através deste texto, para mim e para você, que devemos apacentar, que devemos cuidar, que devemos olhar, que devemos participar, que devemos dividir, que devemos estar juntos para o crescimento no reino de Deus. Amém? Seja uma atalaia, pregue a palavra, ensine. É para isto que Deus nos colocou aqui. Amém? Fique todos na paz e que Deus possa falar mais forte no coração de vocês.
Não se esqueça, dê o like, se inscreva e passe esta mensagem para o próximo. Conto com você. Amém? Fique na paz. Shalom.